Olá pessoal, meu nome é Fábio, eu sou especialista em treinamento do Drager Academy Brasil e nós vamos conversar sobre o Savina 300, mais especificamente sobre a ferramenta Flow ACC, que é o ajuste da rampa de fluxo. Eu vou mostrar para vocês como ela se comporta no modo volumétrico e no modo pressiométrico. Vamos aproximar a câmera e o ventilador para que a gente possa ter a melhor visualização dos parâmetros. Só um minuto. Está dando foco? Ok. Pessoal, então a gente está com uma ventilação a volume convencional, volume assisto controlado. Então eu tenho pico, pausa com o platô e a ciclagem. Que parâmetros? 21% de FO2, 400 de volume corrente, 1.3 de tempo inspiratório, frequência de 12 e PIP de 5. Se eu tocar nesta flecha ou em definições de ventilação, tanto faz, eu vou abrir o meu quadro de ajustes da ventilação, onde eu vou ter o meu Flow ACC. Aceleração de fluxo em milibar por segundo. Então é o quanto roda a minha turbina para acelerar a velocidade de entrada do fluxo. Como que funciona na prática isso aí? Pessoal, 35 eu vou aumentar para 80. Observem o meu pico de pressão, que está em 24, e o meu platô, que está em 17, e o volume em 370. Olha lá. Coloquei para 80. Olha o que aconteceu com o pico de pressão. A pressão de platô se manteve. O volume também, afinal eu estou ventilando com um modo ventilatório a volume. Só que o que acontece, pessoal? Olha a minha pressão de pico. Então o que eu fiz? Eu acelerei a entrada do fluxo no pulmão do paciente. Isso não está interessante, essa ventilação. Potencialmente lesiva. Então o Flow ACC na ventilação a volume, eu consigo indiretamente, aliás diretamente, manipular o meu fluxo inspiratório. E o pico de fluxo, olha lá. Eu abaixei, a pressão de pico voltou para o que estava. Fábio, qual o valor que eu vou colocar de Flow ACC? Não existe um valor certo. Por quê? Porque eu vou observar a minha curva e vou ver de acordo com a demanda do meu paciente. Pacientes mais restritivos precisam de uma rampa de fluxo mais devagar, uma aceleração mais baixa. Pacientes mais obstrutivos, a gente pode lançar mão de uma velocidade mais alta. Como que eu posso fazer essa correlação? Eu venho em tendências e dados e observo quanto que está dando fluxo de pico. Eu não consigo converter matematicamente essas duas grandezas. Elas são diferentes, mas eu consigo correlacionar por medidas de mensuração do aparelho diferente. Então, na ventilação a volume, o Flow ACC eu consigo ajustar o meu pico de fluxo, o meu pico de pressão. Certo, pessoal? Agora vamos para a ventilação a pressão. Olha lá, pressão assisto controlado. Vou manter os mesmos parâmetros. Então a gente está trabalhando aqui com 21 de FO2, 16 de pressão inspiratória, 1.3 de tempo inspiratório, 12 de frequência e 5 de PIP. Pessoal, ventilação a volume, a pressão, então pico igual platô. Eu não tenho pressão de pico. O meu Flow ACC vai ser a minha rampa de entrada do fluxo, a velocidade com a qual eu vou conseguir atingir esses 16 de pressão. Só que se eu acelerar demais, olha lá, vamos colocar em 80 de novo. Olha o que acontece com a minha curva e com os meus parâmetros. A minha pressão de pico fica maior que a pressão de platô. Ou seja, eu estou dando uma pressão de entrada muito alta, estou com um overshooting de entrada. Isso não é legal para a ventilação do paciente. Então, eu sei que graficamente e numericamente eu preciso reduzir esta velocidade. Na hora que eu voltar para 40, para 35, da mesma forma, eu vou precisar observar como é que vai se comportar essa curva ou checar em tendências e dados para ver como que está o fluxo de pico, ó, 45 litros por minuto. Se eu tiver um paciente mais restritivo, eu posso lançar mão ainda de uma
aceleração de fluxo bem baixa. Ao extremo aqui, pessoal, olha o que acontece. Só que olha também o que acontece com o meu platô e olha o que acontece com o meu volume. Tá? Então, eu perco qualidade na minha ventilação. Então, nem tão baixo, nem tão alto. Eu consigo manipular. Então, na ventilação, a pressão é mais evidente a aceleração ou desaceleração da rampa, o tempo que eu vou chegar nos meus 16 de pressão. Se o pressão de pico ficar muito mais alta, significa que eu estou com uma aceleração muito rápida. Se eu não estou chegando, não estou atingindo um volume adequado, pode ser que essa rampa esteja muito devagar. Certo, pessoal? Então, o Flow ACC é uma ferramenta que ajusta a velocidade do fluxo no Savina 300. Muito obrigado.